Provérbios capítulo 17, versículo 4. O perverso dá ouvidos a lábios falsos, e o mentiroso dá ouvidos à língua malcriada. A Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, diz: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O rei Salomão, por muitas vezes, condenou lábios falsos e a língua maliciosa. Provérbios capítulo 10, a partir do versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, esse é prudente. Porém, o rei Salomão também elogiava e louvava a atitude daqueles que eram sinceros e sabiam como e quando falar. Provérbios 25, a partir do versículo 11. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Ainda, Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 2. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Preste bem atenção, porque as palavras podem denunciar e revelar o caráter de uma pessoa. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O texto-chave nos ensina que ouvir mentiras e ideias pecaminosas dos outros nos tornam tão perversos quanto aqueles que falam. Salomão reprova totalmente a atitude daquele que para ouvir o discurso mentiroso e malicioso dos perversos. Portanto, a lição prática é: devemos rejeitar e reprovar tais assuntos e, se preciso for, evitar aqueles que insistem em manter tal conduta. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios capítulo 14, versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Mas por que alguém daria ouvidos a tais palavras? Seria por prazer na maldade, o que acabaria revelando um coração perverso? Ou por medo de sofrer consequências em nome de defender a verdade e a fidelidade? Quem é verdadeiramente sábio protege seus ouvidos e controla a sua língua. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E essa regra de sabedoria também se aplica aos governantes e a todos aqueles que ocupam cargos de liderança. Provérbios capítulo 29, versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Vamos para mais uma aplicação prática. Atenção, pai e mãe ou responsável. Nossos filhos estão o tempo todo nos observando, copiando o nosso exemplo. Já parou para pensar se alguma vez já permitimos que alguém falasse mal de outra pessoa dentro de nossa casa e na presença de nossos filhos? Piadas com sentido duplo ou qualquer outro tipo de desrespeito? E as músicas, os filmes e desenhos que exibem conteúdo falso e malicioso? Se você é pai, mãe ou responsável, que tipo de pais nós temos sido?
Deus reprovou e condenou a natureza perversa do homem que desde a antiguidade pratica coisas erradas. Romanos capítulo 1, versículo 12. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. E eu termino o nosso devocional de hoje lendo o Salmo 101. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Pense nisso. Quem é verdadeiramente sábio protege seus ouvidos e controla a sua língua. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo devocional.